Olá, bem-vindos ao programa Vamos Pedalar, o lugar certo para quem quer saber tudo sobre o mundo da bike. Dicas de manutenção, quer viajar? A gente te dá as dicas. Põe o capacete e vamos pedalar. Ele é artista plástico, cartunista, desenhista e ciclista, mas nem sempre foi assim. Reinaldo Berto um dia resolveu virar a mesa e ganhar dinheiro com aquilo que ele amava, a arte. E a bike ajudou ele. Vamos ver isso? Meu nome é Reinaldo Berto, tenho 50 anos, sou artista plástico. A minha carreira de artista plástico, na verdade, se iniciou quando eu resolvi abandonar o mercado de indústria farmacêutica. Trabalhava numa empresa, aliás, tinha uma empresa de representação que eu herdei do meu pai. E um dia eu resolvi virar a mesa e trabalhar com o que eu mais gosto, que é criação, desenho e arte. Sim, eu sou cartunista. Na verdade, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre fiz charge, cartoon, né? Artes plásticas veio... Porque meu trabalho também não deixa de ser um cartoon em forma de artes plásticas. A cidade que eu desenho, com os fuscas, com esse corre-corre que eu passo, não deixa de ser um cartoon. A bicicleta entrou na minha vida desde que eu me conheço por gente. Porque aqui nesse bairro que eu moro, tinha vários campos de futebol, que hoje tem os prédios que subiram. Então minha infância foi em campo de terra e minha mãe me deu uma bicicleta quando eu era bem pequenininho. E eu lembro da sensação maravilhosa que eu tive quando eu vi que eu estava andando sem as famosas rodinhas. Então a bicicleta entrou na minha vida, acho que eu devia ter uns 8 anos de idade por aí. A fusão bicicleta e arte, ela sempre aconteceu na verdade. Ela ficou mais forte quando eu resolvi virar a mesa, como eu falei, e a bicicleta me proporciona conhecer a cidade de São Paulo por um outro ângulo. E por ter esse privilégio de pedalar, foi que eu consegui transferir o meu trabalho, as coisas que eu via pela cidade de São Paulo através da visão da bicicleta. A bicicleta me proporcionou isso. A bicicleta, ela entra por me fazer conhecer São Paulo de uma maneira diferente. Mas a grande virada foi quando eu criei um estilo de colocar só Fusca no trânsito de São Paulo, que a minha grande paixão são os Fuscas, né? Eu acho um carro ímpar, independente da marca que o criou, eu acho que o Fusca tem uma identidade própria, tá? Independente da marca. E a minha grande virada foi quando eu cheguei nessa grande montadora do Fusca e a partir daí eu consegui deslanchar com o meu trabalho, mostrando a cidade de São Paulo com o seu trânsito só de Fuscas. E o porquê só de Fuscas? Porque na minha visão, a minha cidade ela é bonita exatamente por isso. Não existe distinção de classe, raça, credo. Somos todos iguais, todos temos Fusca nessa cidade. Por isso ela se torna colorida e simpática. Poxa vida, sabe que eu estou pensando em começar a andar? Nossa, eu ando muito de bike. Na verdade, a bike entrou com tudo na minha vida. Quando, através de um recorte de jornal, a minha mãe falou, olha, você que gosta de andar de bicicleta, isso já foi nos idos de 88, 89, que falou, ó, tem uma turma que sai ali do Parque do Ibirapuera, tal, que tem os night bikers que saem. Foi aí que eu cheguei a conhecer a Renata Falzoni. Então a bicicleta realmente entrou na minha vida e fez com que eu entendesse a bicicleta como um meio de transporte através dos night bikers pela Renata Falzoni, cuja qual virou minha amiga. E agradeço a ela hoje essa minha mentalidade em termos de visão da cidade em cima de uma bicicleta. Olha, eu espero que para o futuro ela só venha a crescer, porque eu sinto que a bicicleta está entrando numa coisa que eu não estou gostando, que é a política. Estou misturando bicicleta com política, né? Então a ciclofaixa é vermelha porque é política, porque foi pintado. Não. Tem que entender a bicicleta como um futuro, como um meio de transporte saudável, importante para uma cidade como São Paulo, que tem muito trânsito, ou seja, é pelo ar que você respira, né? É fazer pelos outros. Eu sei que nem todo mundo vai abandonar o carro, mas os que podem abandonar, por favor, faça, porque é um benefício para a sua saúde e para a cidade. Então, assim, como eu vi a bicicleta, hoje eu vejo no futuro as pessoas pedalando muito mais. Eu tenho certeza que vai ser uma cidade, as futuras gerações, quando eu passeio pelo domingo, às vezes, pela ciclofaixa, eu vejo a quantidade de crianças e jovens que estão optando pela bicicleta. Então, no futuro eles não vão se preocupar muito com o carro, eles vão estar mais antenados na bicicleta. Eu acredito nisso.
Numa situação de emergência, saber como eliminar o câmbio traseiro pode ser a diferença entre chegar em seu destino ou ter que pedir ajuda. Nosso especialista Mário Cana vai nos ensinar o passo a passo para resolver esse pequeno problema. Vamos ver isso? Hoje nós vamos ensinar a eliminar o câmbio traseiro em situações de emergência. Você tem que selecionar o pinhão intermediário do cassete e a coroa intermediária para deixar o mais centralizado possível a corrente e seccionar a corrente. Depois que você seccionar a corrente, elimina a corrente do câmbio, tira a corrente das roldanas do câmbio, mantendo a corrente na engrenagem intermediária na parte de trás, no cassete, e também nas engrenagens dianteiras na intermediária. Estica a corrente manualmente e simula ver quanto que você tem que eliminar de comprimento da corrente. É mais ou menos isso aqui. Marca o ponto e você tem que eliminar esse resto da corrente. Mediu mais ou menos. Fecha a corrente com o alicate ou com a própria ferramenta de corrente. E depois faz o teste, vê se ela não está caindo e está girando normalmente. E pronto, acabou. Dá para ir embora para casa. No próximo bloco, você vai conhecer as histórias de quem transmite a paixão pela bike para os filhos. E também vai conhecer uma fantástica aventura ao redor do mundo sobre duas rodas. Daqui a pouquinho. Fica por aí. Encarar o trânsito e levar as crianças na garupa da bicicleta para a escola pode ser uma forma divertida e econômica de conhecer a cidade por um novo ângulo, mas é preciso alguns cuidados. A bicicleta, Mário, tem uma coisa muito legal, que é o fato de você conseguir prestar atenção nas coisas. Pra você ter uma ideia, quando a gente começou a andar por aqui em 2013, com os dois, né? Ainda não tinha essa parte da ciclovia, tinha só esse pedaço que nem é uma ciclovia. E aí tinha uma brincadeira nossa que era andar no caminho secreto, que era o caminho secreto que só a gente conhecia, e aí andava. No meio do caminho, um pouquinho ali na frente do Museu da Casa Brasileira, a gente descobriu um abacateiro. Aí um dia a gente, num final de semana, foi colher abacate do tipo cidade do interior, só que na Faria Lima, né? Esse tipo de experiência que a gente tem com os nossos filhos sobre conhecer a cidade, prestar atenção na cidade, entender um pouco até do trânsito, é uma coisa que eu acho que eles vão levar para a vida deles, né? A gente tem Eu gosto muito de bicicleta e eles sabem que eu gosto muito de bicicleta. Então, eles poderem viver um pouco desse meu mundo, eu acredito que é muito importante para eles, né? Interação. Eu e ele, a gente aproveita coisas mais juntos, né? A gente passeia, eu consigo dar uma educação de que se movimentar, fazer atividade é muito importante. Então, acho que essa troca minha com ele é muito legal. As vantagens eu nem imaginava, mas elas são inúmeras. Se eu começar a falar aqui, capaz até que eu nem saiba todas as vantagens, né? Mas a gente... Nina, pega sua mochila. Eu sei que eu demoro 15 minutos, exatos 15 minutos, no máximo 20. Eu não vou nem chegar antes nem depois. Hoje está livre, eu cheguei. Não, eu chego. A
nós consideramos importante ter esse bicicletário, porque numa cidade como São Paulo, as pessoas têm um trânsito carregado, nós valorizamos a qualidade de vida, então nós fizemos esse bicicletário para que as pessoas que queiram utilizar um outro meio de transporte tenham esta oportunidade, tenham onde deixar suas bicicletas, enfim, incentivar este tipo de prática. Mas de repente você olha ali um paraciclo, né? Você começa a ver pessoas chegando de bike. Então a escola está preparada, dar essa opção, falar, pô, você pode vir de carro, mas você também pode vir de bicicleta, né? É essencial. Eu acho que essa experiência que qualquer pai pode ter com seus filhos, de levar eles para a escola, ou mesmo levar eles para passear de bicicleta, era uma coisa muito impensada para a gente quando a gente era criança, andar de bicicleta na cidade, o nosso pai levar a gente de bicicleta na cidade, e hoje é super possível. A infraestrutura cicloviária que está sendo construída hoje na cidade de São Paulo, mais a parte de lazer, né? Por exemplo, a Paulista, aberta para ciclista aos domingos, para ciclista não, para pessoas, né? É demais, a gente já foi com eles lá, a gente já foi no Bike Anjo para ela aprender a tirar a rodinha. É uma coisa de lazer impensada pra gente quando a gente era criança. Então acho que vale a pena testar. Acho que vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Você sabe se ciclista também pode ser multado? Vamos ver isso? Bom, ainda não há leis, né, para ciclistas, né? Então creio que ainda bem, né? Eu acho que ciclista pode e deve ser multado. Como nós temos leis para serem cumpridas no Brasil, ciclista também deve ser cumprida a lei dele. Com certeza, deveria. Muita imprudência no trânsito e boa parte, muitos de nós ciclistas também ajudamos a isso. O Código de Trânsito Brasileiro, ele define quais são as formas de condução e as infrações que são cometidas. A bicicleta, ela é um veículo, mas hoje não existem instrumentos de autuação deste veículo, né? Porque a autuação que é feita pelos órgãos de trânsito municipais são a autuação dos veículos que estão sendo... É o motorista, porém, o veículo dele que é o meio de identificação. Então, hoje a gente ainda não possui instrumentos dessa fiscalização. É uma discussão muito interessante, importante, que ela já foi levada para o CONTRAN, que é a Câmara Temática, que faz essa discussão mais ampla do código e do que precisa ser revisado e aperfeiçoado, mas ainda não temos uma definição clara sobre essa solução, né, de como fazer para trabalhar. Então, nós, enquanto município, entendemos que, neste momento, a melhor ação que a gente faz é de buscar orientar e informar das boas formas de condução da bicicleta. No próximo bloco, nós vamos dar uma volta ao mundo com o nosso amigo Danilo Perrotti, obviamente sobre 2 rodas. Vem com a gente, vamos ver isso. Imagine uma viagem de bike que levou 3 anos, 3 meses e 3 dias ao redor do mundo, foram 50 mil quilômetros e 59 países. Foi isso que nosso amigo Danilo Perrotti fez, em cima de uma bike, é óbvio. Vamos conhecer a história dele? Meu nome é Danilo Perrotti, eu realizei uma viagem ao redor do mundo durante 3 anos, 3 meses e 3 dias. Percorri 59 países. Eu comecei a viagem no dia 8/8/8, 8 horas e 8 minutos, e terminei a viagem no dia 11/11/11, 11 horas e 11 minutos, no mesmo lugar que eu comecei, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. E nessa viagem eu percorri 59 países e pedalei 50 mil quilômetros em todos os continentes do mundo, de bicicleta. E aí fiquei 8 meses planejando a rota, para saber para onde eu vou, quando eu vou, que época que eu vou. E fui planejando essa rota. E vendo a questão de visto, os vistos todos você vai ter que pegar
um país antes do outro. Você está no Egito, vai para o Sudão, você tem que pegar o visto do Sudão no Egito. Não tem como você pegar o visto de todos os países. Então, pesquisando essas coisas. E aí, dei a largada no dia 8/8/8 de 2008 e comecei a volta ao mundo. A partida que foi de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro pela Estrada Real. Eu fiz a Belo Horizonte para o Rio. Então essa foi a largada, né, para começar a volta ao mundo. E aí voei para Londres, na Inglaterra, onde eu tinha feito a viagem de teste. Eu tinha saído um ano antes para fazer a viagem de teste. E de lá subi para a Noruega, que era a rota que eu já tinha traçado antes de sair. E meu pai me acompanhou um pedaço, ele fez a Holanda, Alemanha, Dinamarca, pedalou comigo. Ele só pedalou filé mignon. Quando ficava difícil, ele cascava fora. E aí pedalou esse pedaço, aí eu fui para a Noruega, depois Suécia e cruzei a Europa até a Grécia. Na Europa eu andei 17 países na Europa. E eu fui na Noruega quando estava começando em outono, inverno, assim, era setembro já estava começando a ficar frio. Então, sempre em direção ao sul, cruzando o continente em direção ao sul, para a Grécia. E dali eu fui para a Itália, meu pai voltou de novo, pedalou um pouquinho na Itália, a Grécia, foi embora. E dali eu terminei a Europa e cruzei ali a porta entre o Oriente e o Ocidente, que é na Turquia. Aí na Europa eu peguei muita chuva, acho que foi muita chuva. Eu já estava começando a chegar o inverno, então muita chuva. Pedalar com chuva é muito ruim. Viajar de bicicleta e pedalar com chuva é muito ruim porque você está molhado. Normalmente você vai acampar, a bicicleta vai ficar molhada, a barraca vai ficar molhada, a sua roupa vai ficar molhada, o sapato vai ficar molhado. Outro dia você vai acordar, vai botar o sapato molhado. Então isso que começa a te minar, começa a te cansar. Não o pedalar em si. A Europa não tem muita novidade. Culturalmente é muito parecido com a gente. Então a Europa eu chamo de parquinho de diversão. A Europa, Estados Unidos, parquinho de diversão, assim. Que é tudo muito certo, tudo organizado, né? Isso na Europa Ocidental. Aí você vai entrar já no leste europeu, que é os países da antiga União Iugoslávia e tal, que já são os países mais pobres. Então já é um país já sem estrutura, tem uma estrada só, às vezes de terra, tipo Bósnia, Sérvia, Kosovo. Quando eu fui no Kosovo, o Kosovo tinha acabado de pedir independência, então o país estava meio em guerra ainda. E aí Macedônia, Albânia também. Então assim, ali já começa a ficar mais diferente, assim. Já começa a ter um choque cultural mesmo, assim. Porque ali muitos países são muçulmanos, apesar de estar na Europa, são países muçulmanos. São países pobres, mas muçulmanos, então já começa a ter uma diferença, já começa a te tirar do seu lugar comum. Que a Europa é um lugar comum, para mim. E dali que a coisa começou, eu comecei a absorver as diferenças, né? Já começando a diferença você estar na Europa, que é um dos países ricos, e você já ir para o país pobre. Então isso já te chama bastante atenção em cima da bicicleta. Você já consegue perceber com muita sutileza essas diferenças, como o mundo vai se desenhando, né? Como ele vai mudando. Você está num lugar super estruturado, aí você cruzou uma fronteira, já é um lugar que não tem nada, as pessoas já bem simples, não falam inglês. Então, assim, essas coisas que a bicicleta vai te trazendo de uma forma muito real, assim, né? Muito próxima. A bicicleta é um instrumento mágico, que eu falo. Ele tem uma magia, assim, que ela te aproxima das pessoas. Ela traz as pessoas até você. As pessoas não têm medo de aproximar de você. Então, ela tem essa magia de te aproximar das pessoas. De uma forma muito sincera, muito verdadeira, né? E se eu chegar de carro, o cara já vai chegar, tem dinheiro, tem isso aqui, vou pedir dinheiro. De bicicleta, não acontece. Acontece em países muito pobres, né? Você vê as crianças pedindo dinheiro, mas não é uma regra. Então, isso é muito legal, a proximidade que a bicicleta proporciona. É ali que foi meio que para esquentar para começar mesmo a viagem. A viagem começa mesmo quando entra no Oriente, ali, Ocidente e Oriente, na Turquia. Ali começa a viagem. Ali realmente as coisas começam a me marcar, eu começo a aprender, a viagem começa a me ensinar. Na Europa ainda era o começo ainda, era bem o início ainda. Então
A Europa a viagem em si não começa na Europa. Ela começa quando entra na Turquia. Ali realmente eu começo a aprender. A viagem começa a me ensinar. Eu começo a me provar. Eu começo a saber quem sou eu, o que você acredita, o que você está buscando. Ali no Oriente Médio, ali que as coisas começam, que realmente a viagem começa a fazer sentido. A gente continua no próximo programa. Vamos Pedalar fica por aqui. Semana que vem temos mais, hein? Vamos pedalar?